Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje nós iremos conversar sobre um carinha que eu já estou querendo trazer a resenha dele há algum tempo para vocês. Porém, por se tratar de um perfume que possui uma certa nuance barbershop clássica, né? Por se tratar de um perfume que tem uma pegada bastante datada, né? Já devo confessar a vocês que não é um perfume assim tão fácil, né? Para quem está habituado a perfumes doces, para quem está habituado a perfumes mais modernos, mais contemporâneos. Então, talvez, né, você tenha uma certa relutância em conhecer esse carinha. Porém, né, como eu já venho adiantando a vocês há algum tempo, ele é um dos maiores exemplos de custo-benefício que eu tenho aqui na minha coleção atualmente. E sem sombra de dúvidas, até agora, até o presente momento, foi o melhor custo-benefício de 2025. Claro, a exceção, né, daquele velho conhecido nosso, que é o combo de cópias, né, meu povo? Com esse combo, nada se compara, né, pessoal? Ainda tá para nascer algo que se compare a um melhor exemplo de custo-benefício do que o combo de cópias. Mas como vocês podem ver aqui, pessoal, até mesmo pelos trajes aqui do vídeo, né, estou vindo, obviamente, direto do trabalho para gravar para vocês. Inclusive ontem, né, para quem sentiu minha falta, né, eu peço desculpas, mas ontem realmente não deu para gravar. Porém, não foi um dia perdido em relação ao conteúdo aqui do canal. Afinal de contas, ontem eu estava usando esse carinha, que nós vamos conversar hoje, justamente para fazer uma audiência, e foi por causa de atrasos nessa audiência que, infelizmente, né, eu não consegui chegar a tempo para gravar o conteúdo, né, desse carinha para vocês, e consequentemente ontem ficamos, né, sem vídeo aqui no canal. Porém, pessoal, vocês não vão perder por esperar e ao acompanharem a resenha desse carinha. Meu povo, hoje nós iremos conversar, e sem mais delongas, né, sobre um clássico, né, uma linha clássica, na verdade, da Casa Água de Cheiro, uma casa de perfume nacional, que é pouco comentada, diga-se de passagem, né? A gente tem bem pouco conteúdo, bem pouco conhecimento sobre Água de Cheiro, principalmente aqui no YouTube. Digo a vocês que é até uma negligência, né, por parte de quem produz, né, conteúdo acerca da perfumaria. Às vezes fica fechado a um segmento de Boticário e Natura, né, e a gente vai esquecendo, né, de algumas outras marcas nacionais que são verdadeiras joias, como a própria Água de Cheiro, né, que é uma marca clássica, né. Também podemos destacar Mahogany, né, Renaudet, que são outras marcas, né. Renaudet é mais recente, né, mas está aí crescendo, né. Mas Mahogany é uma marca bastante antiga, a própria Água de Cheiro é muito antiga, L'Acqua di Fiori, né, que está aí caindo no esquecimento, infelizmente, mas tem perfumes clássicos. Então, né, meu povo, a gente acaba, né, reduzindo o nosso funil de conhecimento a duas marcas nacionais que são as maiores, né, obviamente, que seria a Natura e o Boticário, e aí esquecendo de outras. Mas hoje, né, eu tô aqui para quebrar esse paradigma e conversar com vocês sobre esse carinha, que é Gentleman 1920 de Água de Cheiro. Bom, pessoal, vocês já viram, né, que esse perfume é bastante comentado aqui no canal. Eu fiz já o vídeo de unboxing dele, né, já fiz alguns comentários sobre esse carinha em outros vídeos, e já venho testando ele, né, desde o dia que ele chegou. Confesso a vocês, meu povo, e aí já deixo aqui para vocês o detalhe desse frasco, que é encantador. É um frasco belíssimo, pessoal. Me faz pensar na linha de nicho da Chanel e da Dior. Porém, eu ainda acho esse frasco um pouco mais rebuscado do que ambas, né? Justamente porque esses detalhes, esses losangos, né, cravejados aqui no vidro, esses losangos que são esculpidos no vidro desse frasco, deixam ele simplesmente belíssimo. Ele pode até não ter o cristal ou um vidro da mesma qualidade dos perfumes da linha de nicho de Chanel e Dior, mas sem sombra de dúvidas é um vidro de muita qualidade, um vidro grosso, relativamente pesado. Ele é um perfuminho que tem um frasco pesado, e essa tampa dele, meu povo, em que pese seja uma tampa de plástico, né, é uma tampa muito robusta, pessoal, muito robusta mesmo, muito pesada, bem singular, segura muito bem o perfume, dá de fato para segurar esse carinha pela tampa sem medo algum, né? Em que pese eu não recomendo fazer isso, mas ela é uma tampa que realmente veda, ela segura mesmo. Inclusive, às vezes é difícil tirar a tampinha desse cara. E, né, meu povo, vamos falar um pouquinho da caixa. Caixa bastante simples, né?
Perdão, eu troquei a posição da câmera e às vezes fico me confundindo. Mas a caixa, enfim, né? Bastante simples. Um papelão, né? Relativamente fino. Na verdade, sem bercinho, né? Como vocês podem ver. Mas nada tão diferente do que é, né? A apresentação de muitos perfumes de Boticário hoje, né, meu povo? Então, para um perfume que custou o que ele custa, essa caixa tá de muito boa qualidade, de muito bom tom. Bom, meu povo, como eu já tinha lido para vocês no vídeo de primeiras impressões, o brief desse cara é de um perfume clássico atemporal. E em que pese ele seja um perfume de 2020, assinado, né, por Alfredo Monteiro Filho, um perfumista que trabalha, né, para Água de Cheiro, juntamente com o Fujita. O Fujita, pessoal, me fugiu o primeiro nome agora. Ficou até meio poético, né? Meio redundante, né? Fujita e fugiu. Mas me fugiu o primeiro nome dele, né? Mas enfim, Fujita, ele é o grande criador de Água de Cheiro. Não sei se ele é um dos sócios, um dos donos, né? Mas o fato é que a grande maioria dos perfumes de Água de Cheiro são assinadas pelo Fujita. Porém, esse carinha aqui, 1920 Gentleman, ele é assinado por Alberto Monteiro Filho, né? E é um cara, pessoal, que foi inserido, né, com maestria nessa linha 1920. Por que pese Gentleman? E o nome do perfume é somente esse, pessoal. Gentleman. 1920 é o nome da linha. Uma linha clássica de perfumes de Água de Cheiro, mas que surgiu lá atrás com perfumes femininos. Inclusive a minha esposa já usou anos atrás o 1920 clássico, o 1920 feminino, né? E é um perfume que remonta muito a Kenzo Flower, né? Para quem gosta de Kenzo Flower, as mulheres que gostam, né, do Kenzo Flower, ou até mesmo os homens, né, que também usam perfumes femininos e gostam do Kenzo Flower, procurem o 1920 clássico feminino, que ele vai na vibe, né, do Kenzo Flower, e é um perfume muito agradável, pelo que muita gente comenta. Porém, falando desse carinha aqui, né, criação de Alberto Monteiro Filho de 1920 para a linha 1920, de Alberto Monteiro Filho em 2019 para a linha 1920, criação de Alberto Monteiro Filho para a linha 1920, perfume esse lançado em 2019. Pronto, perdeu os trocadilhos. Então, deu para vocês compreenderem, né, pessoal? Esse cara aqui, meu povo, em que peça seja o perfume de 2019, não tem nada de perfume moderninho. Não tem nada de perfume Nutella, viu, meu povo? Ele é realmente um clássico. Ele é realmente um perfume naquele segmento do atemporal, mas puxado para a perfumaria barbershop. Puxado para a perfumaria dos anos 80, né? E do início dos anos 90. Ele é um perfume que, notoriamente, meu povo, é inspirado, e aí eu já vou dar uma borrifada nele, aqui, para vocês verem. Eu vou borrifar em cima da roupa mesmo, né? Não tem problema. Até porque eu também estou usando, né? Em que pese hoje esteja testando outros perfumes, eu estou usando ele também. Fui despachar uns processos e estou utilizando esse carinha. Eu esqueço que o bendito do climatizador está aqui desse lado. Vamos borrifar agora desse lado aqui. Então, pessoal, deu para ver que é um borrifador de muita qualidade. E, pessoal, assim que você borrifa esse cara, não tem como fugir da referência olfativa dele. É Azarro Pour Homme clássico. O Azarro Pour Homme tradicional. Aquele do frasco âmbar, né, que inclusive a cor do líquido desse carinha muito remete à própria cor do frasco de Azarro Pour Homme tradicional, né? O clássico de 1978, ou seja, é um perfume que já tem, né, 10 anos a mais do que eu. Para quem não sabe, né, meu povo, eu nasci em 88 e Azarro Pour Homme tradicional é de 1978. É aqueles perfumes com aquela pirâmide olfativa gigante, que não convém a gente ficar aqui debatendo sobre ela. Afinal de contas, o que nós temos que pontuar aqui é exatamente a pirâmide olfativa desse carinha, né? Que mescla nuances da pirâmide olfativa de Azarro Pour Homme, e essa saída é totalmente parecida. Não tem como borrifar esse cara e não se recordar imediatamente de Azarro Pour Homme. Então, se você conhece Azarro Pour Homme, usa, ou conhece alguém que utiliza, pode ser seu pai, pode ser um irmão, pode ser o seu avô, né? Alguém mais velho, porque realmente ele é um perfume, a gente tem que falar, tem que dar nome aos bois. Ele é um perfume datado, né? Ele é um perfume old school. Porém, para esse tipo de roupa que eu estou usando hoje, né, e a única coisa que tá diferente aqui é que eu tirei a gravata, né, até para ficar mais confortável aqui para vocês, né? Esse tipo de roupa que eu estou usando hoje é a vestimenta perfeita para usar esse cara.
Não é à toa que eu usei ele ontem, justamente porque o clima estava mais ameno, né? O clima ontem amanheceu chovendo, por volta de 20 graus, fazendo aqui entre 20 e 22 graus, então caiu como uma luva esse perfume. Ainda mais porque eu tava com terno, gravata, tal como eu tô agora, né? Só que de gravata. Então fui fazer a audiência, o perfume dura muito tempo, pessoal. E aí já fica, né, um spoiler, né, do que nós vamos falar mais adiante. Mas é uma performance muito boa, principalmente para o preço desse cara, que é algo também que nós iremos comentar mais adiante nesse vídeo. Então, meu povo, esse carinha aqui é ímpar, é singular, né? Para quem gosta de perfumes old school, para quem gosta de perfumes como Azzarro Pour Homme, como Paco Rabanne Pour Homme, vai achar em Gentleman 1920 de água de cheiro uma excelente opção de custo-benefício e com uma performance tão boa quanto a desses clássicos que eu mencionei. Porque a gente sabe que Azzarro Pour Homme, Paco Rabanne Pour Homme, Ted Lapidus, Polo Verde foram perfumes que sofreram muito ao longo dos anos com reformulações, até mesmo para que suas notas pudessem se adequar às novas normas e diretrizes desses órgãos internacionais de vigilância sanitária, justamente de modo a evitar alergias, né, e fazer com que eles continuassem podendo ser comercializados como perfumes clássicos que eles são. Porém, o preço disso são diversas reformulações ao longo dessas décadas de existência desses carinhas, né, que fizeram com que hoje eles sejam uma sombra do que eles foram outrora. Porém, a sua essência do clássico Fougère aromático continuou viva e saiu, né, foi reproduzida com maestria aqui em Gentleman da linha 1920 de água de cheiro. Alberto Monteiro Filho acertou muito com esse carinha quando ele tentou trazer para os anos 2000, né, praticamente para a segunda década dos anos 2000, porque ele é um perfume de 2019, algo clássico e atemporal. Com roupas como essa que eu estou vestindo hoje, esse perfume realmente vai te envelopar. Ele vai te abraçar, pessoal. Ele é o perfume feito para usar com esse tipo de roupa. Ele é o perfume feito para ser utilizado em trabalho. Se você trabalha, né, como advogado, como juiz, como promotor, já tem mais de 30, trabalha também em bancos, trabalha atendendo, né, clientes que têm um patamar mais elevado, né, mais abastado, está ali numa área executiva da tua empresa, né, conta, né, obviamente com mais de 30 anos. Não estou dizendo que esse perfume não pode ser usado por quem tem menos de 30. É simplesmente uma noção para vocês terem de que esse perfume é muito empoderador e, consequentemente, ele é um perfume, né, para pessoas com mais idade. Mas se um jovem de 20 anos, né, 18 anos que seja, sentir esse cara e gostar, nada impede que ele o utilize. E se ele utilizar com as vestimentas corretas, ele vai ficar tão elegante quanto o chefe dele. Ou até mesmo ele pode ser o dono da empresa, né? Afinal de contas, hoje nós estamos vendo, né, verdadeiros sucessos extremamente jovens, né, aparecendo aí no mercado. Então, né, meu povo, essa questão de idade é só uma referência. Até porque estamos falando, né, de um perfume que se inspira em Azzarro Pour Homme, que é de 1978. Estamos falando de um perfume que tem também como referência Paco Rabanne Pour Homme, que é outro clássico da perfumaria de 1973. Paco Rabanne Pour Homme é 5 anos mais velho do que Azzarro Pour Homme, né? Então, estamos falando, obviamente, de um perfume que está ali no segmento da perfumaria clássica. Afinal de contas, ele tem como referência 2 perfumes que são verdadeiros clássicos da perfumaria masculina e estão nesse plantel, né, de perfumes datados, de perfumes que já são clássicos, de perfumes que são referências para o que a gente conhece como barbershop. E bom, pessoal, esse vídeo que já está até longo demais, né? Eu ainda nem comentei com vocês acerca do que é a característica olfativa desse cara. Mas isso nós iremos fazer agora. Afinal de contas, a resenha de um perfume que remonta a clássicos não tem como ser curta. Não tem como ser apressada, né? Até porque a gente está conversando aqui sobre um conceito da perfumaria. Azzarro Pour Homme, Paco Rabanne Pour Homme, Polo Verde, né? Polo Green, como queiram, Ted Lapidus, são perfumes que inauguraram um segmento na perfumaria, que inauguraram uma família olfativa, justamente a dos perfumes Fougère aromático masculino.
Então, falar de um cara que tem como inspiração dois clássicos da perfumaria masculina, que seria Azzarro por homem e Paco Rabanne por homem, não tem como agilizar as coisas não, meu povo, né? Tem que ser com calma, até para que vocês compreendam as situações perfeitas de uso desse cara, qual é mais ou menos o aroma dele, que infelizmente vídeo não transmite cheiro. Então, quanto mais detalhes nós trouxermos aqui, melhor vai ser para a compreensão de vocês sobre como esse cara é, como ele se comporta e aqui ele veio. Então, como eu disse a vocês, ele tem uma clara inspiração em Azzarro por homem, mas também tem um pezinho lá no que seria o Paco Rabanne por homem. Vamos dizer que esse cara seria 90%, 85%, né, de Azzarro por homem e 10 a 15% de Paco Rabanne por homem. Por que Paco Rabanne por homem está um pouco mais distante? Em que pese, tanto Paco Rabanne por homem como Azzarro por homem têm pirâmides olfativas bastante similares, inclusive, né, Gentleman 1920. A pirâmide olfativa divulgada pela água de cheiro desse carinha é bem encurtada, né? Se resume a dizer que ele possui, é uma pirâmide genérica, já vou adiantando a vocês, se resume a dizer que ele possui bergamota, íris e flores silvestres e notas amadeiradas e almíscar. A gente sabe que não é só isso, né, meu povo? Mas lógico, de um modo sintetizado, resumido, a marca, né, a água de cheiro, trouxe o que de fato esse cara tem. Porque quando ela fala que ele possui flores silvestres, ela está falando em uma lavanda, ela está falando em um gerânio e uma salve clareia que gritam, né? E quando ela fala que ele possui notas amadeiradas, a marca está falando que ele possui um musgo de carvalho muito aparente, que ele possui um vetiver muito aparente e um cedro muito aparente aqui, que dão muita robustez a esse cara. Além de um almíscar que tenta dar uma apaziguada no que seria o tapa na cara de madeira que esse perfume seria se não tivesse esse contorno almiscarado. Afinal de contas, estamos falando de um perfume que é zero açúcar, pessoal. Aqui nós só temos notas aromáticas e fugere. É um perfume extremamente herbal, né? Um perfume extremamente verde, aquele verde realmente fechado, aquele verde realmente musgoso, aquela vegetação úmida, né, da água de chuva, por exemplo, no meio de uma floresta amazônica, extremamente fechada. Diria a vocês que nem tanto a Amazônia, porque a Amazônia, né, tem uma madeira talvez um pouco mais aberta, mas a Mata Atlântica, né, a região de Mata Atlântica, depois de uma chuva, é o que esse perfume transmite. É de fato o que seria a cor verde musgo. É muito sintetizado nesse perfume. E aqui nós temos uma nota de lavanda, pessoal, que não está descrita na pirâmide olfativa, mas que obviamente é o carro-chefe desse perfume, né? Que é tão pungente quanto a lavanda presente lá em Azzarro por homem. É aquela lavanda que para algumas pessoas, né, alguns narizes que não estão tão habituados assim a perfumes powerhouses, e esse aqui é um dos perfumes que está nessa categoria, pode soar como produto de limpeza. É aquela lavanda que muitas vezes a gente escuta em comentários, seja nos grupos de perfumaria, né, seja em sites como o Fragrantica. Ah, esse perfume me remeteu a produto de limpeza. Esse perfume me remeteu a pinho-sol. Na verdade, não é isso, meu povo. Primeiro que nem pinho ele tem, né? Então como é que ele poderia remeter a pinho-sol, né? É que a lavanda trabalhada aqui nesse cara é uma lavanda mais pungente, uma lavanda mais cortante. Não é aquela lavanda com uma conotação tão floral assim, como a gente observa nos perfumes de hoje em dia. Como, por exemplo, o Phantom, né, da Paco Rabanne, que trabalha uma lavanda misturada a uma baunilha, porém a lavanda lá de Phantom é uma lavanda bem mais floral, uma lavanda bem mais domesticada, né? Não é o óleo essencial de lavanda trabalhado aqui em Azzarro por homem ou mesmo em Gentleman 1920. O óleo de lavanda trabalhando desses clássicos é um óleo de lavanda pungente, pessoal, é adstringente. Então, para narizes menos treinados, a referência que eles vão fazer é a de um produto de limpeza. Porque se de fato pegarmos algumas essências de lavanda que são utilizadas, por exemplo, como aromatizadores de ambiente, né, ou algo nesse sentido, iremos sentir um pouco do que é a lavanda, né, presente aqui em Gentleman da linha 1920 e também na lavanda presente lá em Azzarro por homem. Mas é uma lavanda, pessoal, muito interessante, que se vocês derem uma chance, vocês dificilmente irão se arrepender. Afinal de contas, né,
é uma lavanda trabalhada de um modo zero açúcar. Esse perfume aqui é realmente para quem quer um perfume amadeirado. Para quem quer um perfume zero absoluto açúcar. Quem gosta de perfumes assim, vai achar em Gentleman 1920 uma excelente opção. Por que eu disse que ele remonta também a Paco Rabanne Pour Homme, pessoal? Em que pese Paco Rabanne Pour Homme, né, tenha muito de Azzarro Pour Homme, ele é um perfume mais voltado para o estilo de Ted Lapidus. Justamente porque em Paco Rabanne Pour Homme, tal como em Ted Lapidus Pour Homme, o clássico, existe a nota de mel e de tabaco. O que não está presente é Azzarro Pour Homme. Azzarro Pour Homme, para além das notas desse cara, Azzarro Pour Homme tem uma nota de couro, né, que talvez seja a maior diferença entre ambos. Porém, né, a Paco Rabanne Pour Homme tem acrescido em relação a Azzarro Pour Homme as notas de tabaco e mel, tal como ocorre lá no Ted Lapidus. Mas Paco Rabanne Pour Homme está mais para Azzarro Pour Homme, ou melhor dizendo, Azzarro Pour Homme está mais para Paco Rabanne Pour Homme, afinal de contas, Paco Rabanne Pour Homme é mais antigo do que Azzarro Pour Homme, do que Ted Lapidus. Em que pese ele tem esse mel e esse tabaco, né, a conotação de Paco Rabanne Pour Homme vai mais para o caminho de Azzarro Pour Homme, né, do que do próprio Ted Lapidus. Ted Lapidus, dentro de toda aquela pujança, ele é um perfume que ainda tem um dulçor. Ele é uma nota 1, né? De 0 a 10, ele é uma nota 1 a 2, né? Vamos botar ali 1,5 de doce. Paco Rabanne Pour Homme seria a nota meio a 1. E Azzarro 0. 0, meio. Né? Então, Paco Rabanne Pour Homme tem essa faceta desse tabaco e tudo mais. E aqui em Gentleman, eu noto uma certa similaridade também, né, com algumas nuances de Paco Rabanne Pour Homme, né, quando ele se torna menos animálico, vamos dizer assim, mais comedido. Porque quando Paco Rabanne Pour Homme começa a secar, que sai aquela saída extremamente pungente dele, ele é um perfume muito agradável, né? Porém, há de se reconhecer que ele é bem mais animálico, né, do que Azzarro Pour Homme, assim como Ted Lapidus é bem mais animálico do que todos os três aqui mencionados, inclusive do que Gentleman 1920. Ele é um Azzarro Pour Homme, pessoal, tal como hoje estão os lotes de Azzarro Pour Homme. A diferença desse carinha é que, em que pese haja íris lá no Azzarro Pour Homme, que inclusive dá um contorno atalcado àquele perfume e não ceroso, né? Isso acontece aqui também em Gentleman 1920. Essa íris também dá um contorno atalcado nele. Porém, lá em Azzarro Pour Homme, né, a íris junto com o couro dá uma faceta mais fechada, né, mais animálica a Azzarro Pour Homme. O que não acontece aqui em Gentleman. O fato desse cara não ter o couro torna ele bem mais usável e bem mais aceitável, menos datado, inclusive, do que Azzarro Pour Homme. Porém, em nenhum momento, né, por mais que ele seja menos datado, né, do que Azzarro Pour Homme, eu enxergo o Gentleman como um perfume para jovens. Claro que o jovem pode gostar, mas não é o tipo de perfume que agrada ao público mais jovem. Ele não tem nada de açúcar, ele não tem nada de âmbar, não tem nada de baunilha, não tem nada de nota chicletada, né? É um perfume realmente powerhouse, 100% amadeirado. Então, se você curte perfume dessa escola mais antiga, se você curte perfumes aromáticos fungé, você pode achar e irá achar em Gentleman da Água de Cheiro um verdadeiro exemplo de custo-benefício. E eu me apressei um pouco a trazer a resenha dele para vocês, tanto porque entramos no outono, que é uma estação ideal para usar esse carinha, inclusive de dia, tal como eu usei ontem para fazer essa audiência que eu comentei com vocês, porque como estava um dia chuvoso, fazendo por volta de 20, 22 graus, ele cai como uma luva nesse tipo de temperatura. Mas ele também pode ser usado à noite e vai brilhar bastante, até porque à noite você pode caprichar mais nas borrifadas. Ontem eu devo ter dado umas 6, 7 borrifadas desse carinha. E ele me acompanhou o dia inteiro. À noite, se eu fosse usar esse cara, eu poderia dar umas 10 a 12 e com certeza ele ia chamar muita atenção. Porque com 6 a 8 borrifadas, que foi o que eu dei ontem dele, ele projetou
de um modo moderado a alto por mais ou menos 1 hora, tornando-se a projeção dele mais moderada, né? Moderada, quando eu falo para vocês, como eu já expliquei antes, é aquela projeção que qualquer pessoa sente tranquilamente a 1 metro de distância de você, a 1 braço de distância. A projeção moderada alta é aquela de que a pessoa a 1,5 metro ou até 2 metros pode vir a sentir o perfume em você. Já a projeção extremamente alta, que a gente costuma chamar de bombástico, é aquele perfume que chega primeiro que você, né? A projeção às vezes tem 3, 4 metros, fica no ambiente quando você sai. Esse é o bombástico. Esse cara não é assim, mas também ele passa longe de ser comedido. Por isso tem que maneirar nas borrifadas. Eu acho até que umas 10, 12 borrifadas desse cara, ele se torna uma bombinha, né? Ele começa a entrar nesse rol dos bombásticos, que afinal de contas ele chama a atenção, pessoal. Ele chama a atenção, né? Ele não é aquele perfume apagado. Até porque a Azarro por Homem também não é. Mesmo tendo sido muito reformulado, ele continua sendo um perfume que chama muita atenção. Porém, né, devido a essas imensas reformulações, a Azarro por Homem perdeu muito da sua performance. E tá caro, né, para o que ele entrega hoje. Principalmente porque ele é um perfume, né, muito datado, muito famoso, muito conhecido e muito replicado. Então pagar 250, 300 reais em Azarro por Homem, hoje em dia talvez não valha mais a pena. Mas Gentleman, pessoal, e aí mais uma vez voltar a dizer, foi por isso que eu corri para trazer essa resenha para vocês, inclusive usando fora do contexto, mas ontem, como São Pedro ajudou, deu para usar, né? Eu queria trazer o quanto antes a resenha, porque ele está em promoções constantemente na Shopee, custando incríveis R$45, pessoal. Pagar R$45 em um perfume de 90 ml, com esse tipo de construção olfativa, com essa performance, porque ele fixou em mim ontem, até quando eu pude contar, entre 8 e 9 horas. Aí eu fui tomar banho e ele ainda ficou um resquício dele, viu? Não saiu não. Ou seja, é um perfume que tem tudo, principalmente depois de macerar. Porque esse foi apenas o meu segundo uso desse carinha no full wear, né? O uso que eu fiz ontem. Justamente para trazer a resenha deles aqui para vocês. É apenas o segundo full wear que eu faço dele. Ou seja, ele vai começar a maturar, ele vai começar a macerar a partir de agora, que eu devo ter dado umas 15, 20 borrifadas dele. Como foram 2 usos, né? E somado os outros usos que eu dava, né? Apenas uma borrifada para ver como seria ele no sol quente. Apenas uma borrifada para sentir como era a projeção dele, como era a fixação dele, algo que às vezes eu faço em casa, né? Então, somando tudo isso, eu devo ter dado umas 15 a 20 borrifadas desse carinha, né? Desde quando ele chegou para mim. E agora que ele vai começar a macerar. Vamos ver como ele vai ficar, né? Daqui a, sei lá, 2 meses, 6 meses, que seja, 1 ano, né? Eu provavelmente trago ele, né, em novos vídeos para conversar com vocês. Mas já adianto que dentro dessa questão e dentro dessa relação custo-benefício, pagar R$45 em um perfume que com 6 borrifadas tem uma projeção de moderada a alta, né, na sua primeira hora, tornando essa projeção mais moderada a partir da primeira hora e meia, né, e vindo a ficar mais intimista somente a partir da segunda hora para a segunda hora e meia, é o melhor custo-benefício de perfume que eu tive até agora, né, em 2025. Eu não tenho parceria com essa loja que eu comprei na Shopee, mas eu vou deixar o link aqui para vocês, né? Afinal de contas é o lugar mais barato que eu já vi esse carinha. E comprar uma joia olfativa dessas por R$45, eu acho que todo mundo devia ter essa oportunidade. Desculpe, pessoal, tive que pausar o vídeo para espirrar. Às vezes tem essas facetas, né? Mas enfim, vou deixar aqui o link da loja para que vocês possam adquirir. Adianto a vocês que a performance dele, até onde eu pude contar, como eu disse, né? Fixou por volta de 8 horas. Projetou de um modo moderado a alto por mais ou menos 1 hora, tornando-se essa projeção mais moderada a partir da primeira hora e meia, segunda hora, né? Vindo a fixar, né? De modo que eu sentia com facilidade, simplesmente ao trazer o nariz próximo, ou ao trazer o braço próximo ao nariz, por 8 horas. Então, um verdadeiro exemplo de performance é Gentleman, né, da linha 1920 de Água de Cheiro. Se vocês curtem perfumes barbershop clássicos, curtem Azarro por Homem, podem mergulhar de cabeça em Gentleman 1920, que vocês não irão se arrepender. Então, meu povo,
Essa foi a resenha de 1920, Gentleman, da Casa Água de Cheiro, um perfume